A graça e a paz do Senhor Jesus, palavra de vida chegando aí para você, sou a pastora Cláudia. Ouça essa palavra, né? Compartilhe, seja missionária. A palavra de vida de hoje se encontra em 1 Samuel 16. Louvado seja Deus. Aqui diz assim, a partir do versículo 1: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Louvado seja Deus. Havia na casa de Jessé, daquele pai, um dos seus filhos, ele tinha 8 filhos, mas um de seus filhos era um escolhido do Senhor para ser o novo rei de Israel. Saul era o rei atual, mas Deus o havia rejeitado pela sua rebelião, pelos seus pecados. E o Senhor manda agora o profeta, né, o último juiz de Israel, Samuel, ir até a casa desse pai, Jessé, para dentro da sua casa buscar um escolhido. Dentro da sua casa há escolhidos de Deus, amém? Dentro da tua família há escolhidos de Deus. Você é um escolhido de Deus para levar a palavra dele. E dentro da sua família, dentro da sua casa, tem escolhidos do Senhor para fazer grande obra, amém? Nós podemos declarar pela fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e na minha casa tem escolhidos. E ali Samuel obedeceu. A princípio, Samuel disse a Deus: como eu irei? Né, eles vão achar que eu estou indo fazer algo contra o rei Saul, eu posso até ser morto. E Deus falou para ele: não, vai sacrificar a mim, fazer um sacrifício, adorar. E nesse sacrifício, nessa adoração, você unge o novo rei. E assim ele obedeceu. Quando ele chega à casa de Jessé, né? Quando ele chega em Belém, que ficava mais ou menos 8 quilômetros de Jerusalém, quando ele chega a Belém, as pessoas já falaram: é de paz a sua vinda, no versículo 4, porque Samuel era a voz de Deus, era a voz profética de Deus, e eles tinham temor. E ele disse: é de paz, eu vim sacrificar ao Senhor. Porém, ele dá uma condição: santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ali santificou ele, a Jessé, seus filhos, e vieram ao sacrifício. Porém, naquele momento ali, ele veio para poder consagrar um a ser o novo rei. E ali aquele pai, né, observando seus 7 filhos, homens altos, fortes, bonitos, soldados, aquele pai Jessé começa a passar aqueles filhos ali perante o sacerdote, perante o profeta Samuel. E ele diz assim: Eliabe, né, começa a passar, Eliabe, Abinadab, Samar, começa a passar ali os filhos. Quando ele passa esse filho, ali naquele momento, certamente esse será ungido, diz Samuel. Quando Samuel vê Eliabe passando, aquele homem forte, bonito, ele diz: é esse jovem que eu vou consagrar o novo rei. Mesmo ele sendo profeta, mesmo ele sendo juiz, homem de Deus como Samuel era, ele foi julgar pela aparência. E na mesma hora o Senhor bradou dizendo para ele, versículo 7, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Deus, ele vai escolher pelo coração. Às vezes você, eu, às vezes julgamos por aparência, às vezes nós mesmos nos julgamos dizendo: eu não tenho condição de ser usado por Deus. Quem sou eu para ser usado por Deus? Eu não tenho fala, eu não tenho postura, eu não tenho condição, eu não tenho estudo. Mas se o Senhor te escolheu, aleluia, ele vai te usar com poder. E naquele momento o Senhor bradou a Samuel para não ungir Eliabe. E passa Abinadab, e o Senhor fala: eu também não escolhi a esse. E passa Samar, e o Senhor fala: também não. E assim, aquele homem Jessé, aquele pai, faz passar 7 filhos, que ele julgava estar apto para ser ungido. E Deus fala a Samuel: não, nenhum deles. Não que Deus estivesse desprezando aqueles 7. Eles tinham seus dons e seus talentos, mas não eram chamados para ser o rei de Israel. Cada um tem seu dom, cada um tem seu talento. Às vezes um pai, né, compara um filho com outro: seu irmão é melhor, seu irmão é isso, você não é capaz. Nós não podemos fazer isso.
Porque cada um tem seu dom, tem seu talento. E nós temos que dar valor, mesmo aqueles que a gente acha que não tem condição. Deus pode fazer dele um grande escolhido do Senhor. Aleluia! Então, naquele momento, né, o Senhor não escolheu. E perguntou Samuel a Jessé algo muito forte. Acabaram-se os teus filhos? Acabaram-se os teus filhos? Essa pergunta bradou dentro de mim. Há uma versão que diz, acabaram-se os jovens? Acabaram-se os mancebos, né? Acabaram seus filhos? Irmãos, muitas das vezes a gente foca em um que a gente acha que é o melhor, que a gente acha que faz tudo, que é capaz, e a gente despreza outros. Irmãos, acabaram seus filhos? Não. Você tem mais filhos, tem filhos ali que estão precisando do seu carinho, da sua atenção, tem filhos que te amam, que dariam a vida por você, mas muitas das vezes a gente foca em um só. E nós temos que entender que há outros filhos que Deus levantou. De repente você tem filhos na fé, né, que vão fazer grandes coisas, que são escolhidos de Deus. Então, acabaram-se os filhos? Foi a pergunta do Senhor. E ali Jessé se lembrou, né, e disse, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Olha isso, irmãos. Então havia ainda o oitavo, que estava lá no mato, cheirando a mato, suando, cuidando de ovelhas, estava lá obedecendo ao pai, trabalhando, nem viria para comer naquela hora. Olha isso. Interessante que naquele momento havia uma mesa ali preparada, né? Havia o banquete, havia tudo para eles comerem, havia o sacrifício a ser feito, havia tudo ali. Mas todo mundo querendo comer, todo mundo querendo participar. E Samuel vai dizer uma palavra, manda chamá-lo, manda chamar, né? Quem é que estava lá no mato cuidando das ovelhas? Davi, né? Davi, que seria o grande rei de Israel. E Samuel diz, manda chamar o seu filho, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Olha a honra. Aquele filho desprezado pelos irmãos e pelo pai, esquecido, não foi esquecido por Deus. Deixa eu te falar, Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu da tua casa, Deus não esqueceu dos seus filhos. Talvez você é um filho que o pai despreza, que a mãe despreza, que os irmãos desprezam, mas Deus não se esqueceu de você. Você é um escolhido de Deus e Ele vai te levantar. Se coloque nas mãos do Senhor, diga para Ele, eis-me aqui, Senhor, eu me coloco em tuas mãos e o Senhor vai fazer grande obra através da sua vida, aleluia. Porque Samuel diz, ninguém vai sentar, ninguém vai comer sem que esse menino chegue. E mandaram chamar. E quando ele chegou, ele era ruivo, de belos olhos, bela aparência. Apesar de estar, né, todo comprometido ali com alforje, ali com cajado de pastor, né, aleluia, vindo do campo, suado, com cheiro de mato, cheiro de ovelha, oh glória. Mas ele era muito bonito e o Senhor ali, quando ele entrou, o Senhor fala no coração do profeta Samuel, levanta e unge, pois é este. Meu Deus, é muito forte. Aquele que ninguém dá valor, o improvável, aquele que ninguém fala assim, esse aí vai fazer. Não, é quem Deus escolhe, porque Deus escolhe pelo coração. Você pode dizer, pastora, mas Davi mais tarde vai pecar, vai cair, mas ele se arrependeu com sinceridade. Ele se arrependeu com sinceridade. A questão não é pecar ou cair, a questão é não continuar no erro. É se arrepender com sinceridade perante o Senhor e o Senhor levanta, porque Deus conhecia o coração daquele menino e sabia que ele era um jovem de coração voltado para Deus. Tomou, pois, Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, no meio de toda a família que não dava nada por ele. Ele foi ungido ali, o azeite desceu na cabeça dele ali. Samuel ficou com o chifre de azeite segurando até Davi chegar, diante de toda a família. Ele foi ungido, honrado, abençoado no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, algo aconteceu com Davi. O Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Samuel, o profeta, só volta para casa depois que ele unge o escolhido da casa do pai, daquele pai Jessé. Na tua casa tem escolhido. Pode ser você, pode ser seu filho, sua filha, seu neto, mas Deus tem, né, escolhido vidas para fazer grandes coisas e grande obra. Não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Né? Não compare filho com filho, neto com neto, não compare. Cada um tem seu valor,
Cada um tem seu chamado, cada um tem a sua unção, seu talento e dom. E a unção de Deus faz a diferença. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, faz a diferença. Que você possa cultivar, buscar o Espírito Santo, se colocar na mão do Senhor, dizer: eis-me aqui. Coloca diante do... Vamos orar junto? Vamos colocar nossa casa diante do Senhor e dizer: Senhor, a minha casa está disponível para o Senhor escolher. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te dizer: a minha casa está aberta para o Senhor escolher vidas aqui. Senhor, em nome de Jesus, escolhe sim, pastores, missionários, chama na minha casa, na minha família, pessoas para fazer a obra do Senhor. A minha casa é tua, Senhor. Espírito Santo pode vir, morar, habitar e fazer a diferença. Como o Senhor escolheu a mim, meu esposo, escolhe também meus filhos, escolhe meus netos, abençoa meu irmão, minha irmã que me ouve agora. Senhor, ó Deus, aquele que orar comigo, dizendo: eis-me aqui, a minha casa é tua, Senhor. Escolhe vidas, Pai, lá na geração deles, para fazer a diferença. Senhor, a minha família, a minha geração, a minha descendência é tua. Escolhe vidas para te servir, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Graça e paz.